agora sobre a criação da apresentação gráfica, ou como muitos chamam, criação dos slides. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a criação de uma apresentação é que a apresentação ela é auxiliar. Ela não deve, em hipótese nenhuma, tomar o lugar do apresentador. Então tome muito cuidado para não fazer uma apresentação muito chamativa, de tal forma que aqueles que te assistem prestem mais atenção nos slides ou na projeção do que em você. Então nós temos que produzir uma imagem que nos sirva, em primeiro lugar, como auxílio, ou seja, naquele momento em que você não se lembra exatamente do que vem a seguir, você dá aquela olhada para fazer lembrança, para trazer à memória o que você vai falar, e também, em um segundo momento, para que sirva de ilustração para as pessoas daquilo que está sendo falado. Uma imagem, muitas vezes, caracteriza melhor o que está sendo apresentado do que aquilo que está sendo falado. Então, as pessoas olham para a imagem para tentar verificar de uma forma mais clara aquilo que está sendo transmitido oralmente. Então toma muito cuidado, porque a apresentação ela é um meio auxiliar seu e não deve, em hipótese nenhuma, tomar o seu lugar de tal forma que a banca ou mesmo os espectadores fiquem o tempo todo olhando para a apresentação e deixando você de lado, ok? Quem está apresentando o trabalho é você, aluno, não é a projeção que está fazendo esse serviço de apresentar o seu trabalho de conclusão de curso. Bom, para a criação dessa apresentação, você vai poder fazer uso aí de qualquer programa no mercado de criação de slides, de criação de apresentações. Nós temos aí bem conhecidos, nós temos em primeiro lugar o PowerPoint, que é muito utilizado no nosso ambiente corporativo, nas empresas de um modo geral. Nós temos também um gratuito, que também é bastante utilizado, que é o Impress, da LibreOffice. E ainda o pessoal que utiliza os computadores da Apple, nós temos o Note. Existem outros, mas esses eu julgo serem os principais. Você pode utilizar qualquer um deles. Mais para frente nós vamos falar de um cuidado que deve se ter em relação à incompatibilidade entre esses programas. Às vezes você vai criar um programa, você vai criar a sua apresentação no PowerPoint, aí no dia da apresentação o computador da unidade está com LibreOffice lá, então pode ter alguma desconfiguração ali da sua apresentação. Esse mesmo cuidado deve ser tomado em relação ao mesmo programa, mas de versões anteriores. De repente você pega um PowerPoint que foi criado há alguns anos atrás e a versão que está na unidade é uma versão mais atualizada, então pode haver alguma incompatibilidade, mas esse é um cuidado que a gente vai falar mais para frente. Uma pergunta muito comum que costuma se ter em relação à criação da apresentação é qual o modelo a ser utilizado pela escola. Não existe nenhuma norma especificando o modelo que vai ser usado vai ser esse, você usa o modelo tal. Não. O que existe é um conselho da Escola Superior de Comando que a turma utilize a mesma apresentação, o mesmo fundo. A arte da apresentação, aquela parte do fundo, a fonte, seja a mesma para toda a turma, né? Não é legal e não é bem aceito pelo conselho da escola que se um aluno chegue com um slide azul, o outro chegue com vermelho, enfim, a gente segue um padrão. A escola costuma ter alguns modelos que foram utilizados anteriormente que pode ser disponibilizado. Basta que o representante da turma vá lá, copie esse slide e difunda para a turma. A outra possibilidade também que costuma ser bem aceita pela escola é a própria turma escolher um modelo. Não precisa nem passar pela escola, contando que um decida, o nosso modelo da turma vai ser esse. Passa para a turma e no dia todo mundo vai utilizar aquele modelo que foi escolhido ali pela turma sem problema nenhum. Apesar do modelo poder ser escolhido pela turma ou indicado pela escola, existem alguns detalhes, alguns itens que vão constar nessa apresentação que são obrigatórios. São eles: o primeiro slide ele deverá conter um cabeçalho com a logo da ESC-BM. Deve conter também o tema do seu trabalho, o nome do aluno e a data. No segundo slide, deve haver o sumário da sua apresentação.
Também esse item é obrigatório. Os demais slides, ou seja, a partir do terceiro, deve conter uma numeração parcial, ou seja, a partir do terceiro slide, você vai contar o número de slides. 1, 2, 3, 4, 5, contendo uma barra com o total de slides da sua apresentação, a partir do terceiro. Por exemplo, se a sua apresentação total tiver 20 slides, a partir do terceiro slide, você vai contar 1/20, 2/20, 3/20, até o último, contendo o 20/20. Nós não vamos contar a capa nem o sumário. A numeração começa a partir do terceiro slide, onde entra propriamente o conteúdo, e vai até o último. Esse é o padrão que nós vamos utilizar nas apresentações. A projeção dos slides nada mais é do que a emissão de luz. Então, em relação a isso, a gente tem que tomar certos cuidados em relação às cores que vão ser utilizadas. Em primeiro lugar, não crie uma apresentação muito colorida. O fundo do slide vai vir do modelo que foi escolhido pela turma ou pela escola. Mas o que vai ser inserido, a composição da apresentação, o aluno vai colocar o que tiver a ver com o trabalho dele. E nessa escolha do que vai compor aquela imagem, ele pode colocar imagens muito coloridas, pode colocar textos muito coloridos, e isso vai desagradar quem está assistindo. Nós temos que fazer uma imagem menos colorida possível. Pode haver cores? Pode, mas com certo critério. Eu não vou combinar ali um vermelho com verde, com amarelo, com roxo, com lilás, fazer algo que fique visualmente grosseiro para quem está assistindo. Então, tome muito cuidado com os slides coloridos. Nós tivemos um aluno no ano passado que ele fez algo que naturalmente nós tivemos que corrigir. Havia o slide padrão no fundo, que foi determinado pela turma ou pela escola, e não satisfeito com aquilo, ele fez questão de colocar outro fundo por cima do slide, não por desobediência ou para contrariar, é porque ele queria trabalhar o contraste das cores, e aquilo ali causou uma infelicidade na decisão dele, porque esse contraste entre o fundo, que se eu não me engano ele colocou um fundo vermelho por cima do slide padrão para poder fazer um contraste com as letras amarelas, aí vinham as imagens muito coloridas, então ficava um slide muito ruim de se assistir. Algumas vezes fica até, dependendo das cores que vão ser trabalhadas, ficam ruins até de você entender o que está ali escrito. Então, se você quiser fazer uma contraposição entre o fundo e a letra, trabalhe duas cores. Já tem a cor de fundo, suponhamos que seja branco, você pode usar uma letra preta, uma letra vermelha, uma letra azul, sem problema nenhum. O que você não pode, de repente, botar um fundo vermelho com uma letra azul e uma outra letra amarela e mais as figuras. Isso é que vai causar uma estranheza para quem vai assistir, e você pode, naturalmente, ter aí comprometido a sua nota em função de um slide não bonito, um slide que não tem uma apresentação adequada. É muito comum que nós tenhamos a sensação de que, por exemplo, o vermelho e o azul são cores que contrastam bem, porque são evidentemente cores diferentes, são cores primárias. Mas quando você interpola as duas, nós percebemos que as duas cores são, na verdade, escuras. Então, evite esse tipo de fundo e letra com cores escuras e também fundo e letra com cores claras. Se você utilizar, por exemplo, um fundo azul e colocar letra vermelha, vai ser difícil, em certa medida, que o espectador consiga ler o que está ali. Se você tem um fundo azul, é melhor que utilize uma cor clara, por exemplo, o branco. O amarelo, como é uma cor clara, também faz um contraste bom de ser lido, mas acaba colorindo demais. Um azul com amarelo fica um slide muito colorido. Então, nossa indicação, se o fundo é azul, bota uma cor branca. Se for um azul claro, que a escola decidiu, a turma decidiu, é um azul claro, você pode trabalhar a letra preta, por exemplo, né? Se for um fundo vermelho, muitos escolhem fundo vermelho por conta da coloração do bombeiro. Botou um fundo vermelho, utiliza uma cor branca, da mesma forma que o azul. Ou até mesmo, no máximo, um amarelo mais claro,
porque vai dar um contraste bom de se ler, tá certo? Toma muito cuidado com esse contraste. Peça opinião para outros alunos. Pô, está dando para enxergar bem essa minha leitura? Está conseguindo ler bem? É importante que você tome esse cuidado para não embaraçar aquele que está assistindo, para não dar trabalho para quem está assistindo de ter que forçar a vista, para não ter dificuldade de fazer aquela leitura. Tomando aquele devido cuidado que nós falamos das imagens para não poluir, é necessário sim que se explore a utilização de imagens, gráficos, de um modo geral. Tá? A gente precisa separar muito bem isso. Nós temos sim que utilizar muito gráficos, imagens, fotos, mas tomando cuidado para não poluir a imagem. Se você já tem uma foto que caracteriza o que é uma trilha, por exemplo, você não tem que botar 3, 4 imagens de trilhas diferentes. Você já tem uma imagem ali que suficientemente caracteriza o que é uma trilha. Então só tome cuidado com os exageros. Quanto mais imagens você coloca para distrair o seu público, mais tempo ele vai ficar atento assistindo aquelas imagens que estão ali na apresentação e menos tempo vão olhar para você. Aí o slide começa a tomar o seu lugar. Então procure caracterizar aquilo que você está falando com poucas imagens. Se possível, uma já é o suficiente. Se for necessário realmente colocar 2, 3 imagens para explicar melhor o que você está falando, ótimo. Faz parte do seu planejamento para a compreensão. Mas se não é necessário, não coloque. A ideia não é enfeitar o slide, a ideia é ilustrar aquilo que você está apresentando. Lembra que o principal é você, apresentador, não o slide. Um outro ponto que nós temos que abordar aqui é acerca dos efeitos. Esses programas de criação de apresentações, eles oferecem uma gama muito grande de efeitos de transição de slides, de aparição ou de saída dos itens, dos textos, das fotos. E dependendo do que você utilizar ali, pode causar muita distração. A pessoa vai ficar muito atenta aos efeitos e vai perder muito conteúdo do que está sendo falado ou mesmo do próprio conteúdo que está nos slides. Então procurem utilizar efeitos simples, efeitos rápidos, efeitos breves que não tirem muita atenção das pessoas. É válido sim utilizar efeitos. Você não precisa ter aquela apresentação seca, que simplesmente some um slide e aparece outro. Você pode sim fazer uso de apresentação, mas tomando o devido cuidado para não fazer apresentações, não fazer transições lentas e não fazer transições muito espalhafatosas. Se você começa a colocar muito efeito nas transições, nas mudanças de imagens, acaba causando o que nós chamamos de efeito vídeo 15 anos. Se você assistir um vídeo de aniversário de 15 anos, principalmente lá do passado, você vai ver que os editores eles exploravam muito as transições. De uma cena para outra abria uma estrela, transformava em flor, girava. Então toma cuidado para não causar esse efeito. É algo mais sério que nós estamos fazendo. Em contraponto a esse efeito vídeo de 15 anos, você observe os filmes, observem os telejornais. Não costumam utilizar, quer dizer, nesses ambientes mais sérios, não costumam utilizar muitos efeitos. A transição muitas vezes é seca ou no máximo aquela que nós chamamos de esfumaçada, que é uma transição esfumaçada, que você clareia uma e a outra surge. Pode-se utilizar outra, existem outros tipos, aquela que um slide entra na frente do outro, também perfeitamente aceito, desde que não sejam lentos demais. Trazendo também uma experiência prática que nós precisamos corrigir numa turma anterior, um aluno nosso, ele utilizava essas transições de forma muito lenta. Então, você de um slide para o outro entrava de uma forma muito vagarosa, porque você tem como controlar o tempo dessas mudanças. Qual é o problema disso? Não é só a questão estética. Quando você faz uma transição muito lenta, você está perdendo tempo da sua apresentação e tempo de conteúdo.
Se você soma o tempo que está levando para a apresentação, por exemplo, se você colocou ali 2 segundos em cada slide, você soma 2 segundos naquela transição ali, do próximo slide mais 2 segundos no próximo, até chegar ao final do seu trabalho, você perdeu de repente 1 minuto de apresentação só com as transições. Esse princípio ele é válido também nas edições de vídeos mais modernas. A gente usa menos transição para que você tenha mais conteúdo para ser assistido, porque enquanto está sendo mudado de um slide para o outro, você está com aqueles 2 ainda ali na tela, está perdendo tempo da sua apresentação. Tá? Então procure fazer slides mais breves, mais rápidos, até para que a sua apresentação fique mais dinâmica. Um outro favorecimento que você tem quando você faz slides mais rápidos, passando de uma forma mais breve, em frações de segundos, você torna a sua apresentação mais dinâmica. Isso é mais agradável para quem vê. Isso é mais atrativo para quem está te assistindo. Um detalhe até engraçado que vale a pena a gente tratar aqui é com relação à utilização de GIFs, os famosos GIFs animados. Essas imagens são válidas, você pode fazer uso delas. Existem até sites, se você buscar lá sites de GIFs, vai ter uma série de sites que vão ter imagens que você quiser colocar. Se a sua apresentação é sobre canal, você é um QoS, né, que vai fazer uma apresentação sobre tratamento dentário, você vai ter lá um GIF de um dente saindo. Se você é combatente, vai tratar algo sobre combate a incêndio, você vai ter um GIF lá de um bombeiro jogando água. Os GIFs podem ser feitos tanto como imagens animadas, como com fotos também. Uma sequência de fotos forma um GIF. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter em relação a isso? Os GIFs costumam chamar muito a atenção, até porque eles são imagens repetitivas. Se você coloca um GIF animado naquele slide, ele vai ficar repetindo aquele movimento até que você tire aquele slide dali. Ele não faz um movimento e para. Fazer um movimento e parar, você deve fazer na animação do próprio programa. O PowerPoint ele te dá um recurso de você fazer um movimento com determinada imagem. O GIF não, ele está programado para ficar repetindo. E isso pode prender a visão de quem está te assistindo. Esse detalhe é engraçado porque a distração em relação a esses GIFs animados podem inspirar alunos mais maldosos a fazer brincadeiras em relação a isso. Nós temos um histórico na corporação de uma apresentação relacionada a salvamento aquático em que o apresentador fez questão de colocar um GIF animado de um peixinho que transitava ao longo do slide e ia soltando bolhas. E aquilo chamou a atenção das pessoas, chamava atenção para aquela imagem passando. E começou alguém a brincar, toda vez que o peixinho soltava a bolha, alguém da plateia fazia um barulhozinho de bolha, né? Blu, 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 blu. E aquilo foi se alastrando ao longo da plateia e praticamente desconstruiu a apresentação, porque durante toda vez que o peixinho soltava aquela bolha, estava toda a plateia fazendo aquele barulhinho. Toda não, certamente que haviam pessoas sérias ali, mas muitos brincalhões acabaram estragando aquela apresentação, desconcentrando até o apresentador. Houve desrespeito da plateia? Sim, houve, mas ainda que não desrespeitassem, todos eles estavam atentos àquele peixinho que estava passando lá. Então toma muito cuidado, vale a pena você botar assim um GIF mais sério, né, com algum movimentozinho que caracterize efetivamente aquilo que você está falando. Mas pura e simplesmente para enfeitar e tirar a atenção da apresentação, é melhor nem colocar, porque você pode ter problema no dia da apresentação. Talvez com a seriedade que nós tratamos o Corpo de Bombeiros hoje em dia, não cheguemos ao ponto de vislumbrar um desrespeito como esse fato do peixinho, que é um fato verídico, aconteceu realmente. Não deve chegar a esse ponto, mas algum nível menor de gracejo, algum nível menor de desatenção, ou algum nível menor de zombaria pode acontecer no dia da sua apresentação. Então toma muito cuidado com a utilização de GIF. Quer utilizar? Pode utilizar, é válido, existem GIFs fantásticos para serem utilizados, mas tenha esse cuidado de não tornar a sua apresentação algo engraçado, algo que possa atrapalhar até você mesmo na transmissão do conhecimento.
Com relação ao texto da sua apresentação, tome muito cuidado com o tipo de fonte a ser escolhida. Fonte que eu digo é o tipo de letra. Existe uma caixa cheia de tipos de letras que você vai poder escolher para a sua apresentação. O melhor é que você use a mesma fonte do início ao fim. Você não tem por que colocar dois tipos de fonte numa apresentação. Se você começou com a Arial, por exemplo, vai com a Arial até o final. Se você está utilizando a Times New Roman, você utiliza a Times New Roman até o final. Existem umas que são melhores do que a outra. A Arial, naturalmente, é a mais utilizada que a gente vê porque ela é de fácil leitura, fácil compreensão. Não tem nenhuma dificuldade de distinguir as fontes. Então, você procure utilizar mesmo até o final. Se você coloca muitos tipos de fontes ao longo da apresentação, no primeiro slide está um tipo de fonte, passa para o segundo está uma outra fonte, na terceira está uma outra fonte. Dá a ideia de que você fez uma colcha de retalhos, coisas diferentes ajuntadas. Você tira a coesão do trabalho. Então, utilize a mesma fonte do início ao fim. No máximo, realmente a gente tem que admitir que em alguns momentos você vê a necessidade, isso aí vai ser da sensibilidade do apresentador, você vê a necessidade de mudar a fonte. De repente, você não muda propriamente o tipo de letra, mas uma hora você bota um negrito para chamar a atenção. É a mesma fonte, é o Arial, mas embaixo está regular, em cima você bota um negrito. Perfeitamente aceitável, mas não varie muito ao longo da sua apresentação. Ainda sobre texto, um cuidado que você tem que ter também é em relação a efeitos muito rebuscados nas fontes, nas letras. Às vezes você vai querer botar uma borda na letra, um rastro, uma sombra mais chamativa de uma cor contrastante. Esquece isso. Bota coisas simples. Coloque o seu texto de uma forma que sirva pura e simplesmente para leitura. Se você realmente faz questão de colocar, por exemplo, um sombreado para dar aquele efeito de 3D na letra, lance mão disso no máximo no título. Tá? Deixe que a leitura flua suavemente pelos leitores, que as pessoas possam enxergar sem nenhuma barreira, sem nenhuma dificuldade. Quanto mais efeito você coloca na letra, mais dificuldade você causa na leitura. Então tome muito cuidado e evite tornar a sua letra, aquele conjunto de letras, numa poluição do seu slide. Agora, algo que nós já falamos e vale a pena relembrar aqui é em relação à estrutura de tópicos. O slide ele não é utilizado para fazer longas leituras. Você deve ter em mente aquilo que vai ser explicado, aquilo que vai ser falado, e o slide vai ter os tópicos daquilo que você está falando. No máximo você acrescenta uma frase, duas frases, enfim, pouco texto para ser lido. De repente você tem uma dificuldade maior em memorizar uma frase que vai ser importante falar lá na hora, tudo bem, você coloca aquela frase, mas não coloque em hipótese nenhum texto que ocupe ali o slide inteiro, que você precise ficar olhando para o slide, fazendo aquela leitura, e as pessoas continuem olhando para o slide enquanto acompanham a leitura. Quando você coloca um texto muito longo e que você precisa, durante muito tempo, ficar lendo, isso vai caracterizar a falta de domínio do assunto. Aquelas pessoas que estão te assistindo vão nitidamente perceber que você não domina aquele assunto, por isso foi necessário colocar aquele texto grande para te lembrar daquilo que você já deveria saber. Com relação ao tamanho da fonte que você vai utilizar, vale a pena fazer testes, tá? Uma coisa é você apresentar numa sala de aula que de repente vai ter 5 metros, do último aluno até o quadro, até a projeção, e outra coisa é a apresentação que você vai fazer no auditório, onde talvez tenha 20, 30 metros de distância entre o último espectador e a projeção. Então, você percebendo onde exatamente você vai utilizar aquela projeção, vale a pena você fazer testes. Se você de repente já colocou uma letra de um tamanho razoável para a sala de aula e de repente ficou sabendo, não, a apresentação vai ser lá no auditório, pega essa apresentação, coloca lá no computador do auditório, vai lá para o final da sala de auditório e verifique se você está conseguindo ler aquela fonte.
Porque você pode cair no engano de achar, eu já botei grande, está dando para enxergar, aqui no computador, na minha frente, estou enxergando bem, e achar que vai ser suficiente aquele tamanho, quando você chegar lá no auditório vai ver que vai ter certa dificuldade. Então faz um teste com a distância, vê se está legível, está confortável, não tem que estar só legível, tem que estar confortável. A pessoa não tem que ficar lá atrás fazendo força para entender. Se você seguir a ideia das estruturas em tópicos, já vai ser o suficiente para você ter um bom espaço para ampliar essa fonte. Você também não vai fazer um exagero de fazer uma fonte gigante, mas o fato de você não utilizar texto, não utilizar os tópicos, você deixa bastante espaço no seu slide para poder aumentar essa fonte de uma forma adequada. Então só tome esse cuidado, se de repente tiver essa mudança de um local para o outro da sua apresentação, vai no outro local, faz um testezinho, verifica se está enxergando bem, se tiver disponibilidade, chama um companheiro de turma que talvez tenha mais dificuldade com a vista, né? Aqueles que de repente usam óculos, precisam de uma atenção especial à sua visão, pede para ele dar uma olhada, ver se ele está enxergando bem naquela distância. Tudo isso é válido para você tornar a tua apresentação agradável para quem estiver assistindo, quaisquer que sejam as dificuldades ali em relação à pessoa e ao local. Mais um ponto que eu queria tratar agora, dificilmente vai acontecer nessa turma ou na próxima, mas é um cuidado que a gente tem que ter, porque mais cedo ou mais tarde esse problema pode vir a acontecer. Nós temos passado por um fenômeno na transmissão escrita, que é a abreviação das palavras. Por exemplo, a palavra você, que tem a sua origem lá em vossa mercê, lá atrás, que foi reduzindo até chegar em você, hoje já é escrito como VC, né, nas redes sociais principalmente. E isso está tão comum, tão corriqueiro, que mais cedo ou mais tarde algumas pessoas podem vir a utilizar ela intencionalmente, porque já faz parte do meio social, ou mesmo de forma equivocada, porque o dicionário automático do programa já está se valendo daquela palavra. Então toma muito cuidado com isso, porque o costume pode levar você a, por exemplo, ao invés de escrever não, N-A-O-T-I-O, escrever noun, que é o que estão utilizando por aí nas redes sociais. Tenho certeza que para as próximas turmas nós não precisaremos ter essa preocupação, mas daqui a algumas gerações isso pode vir a fazer parte da realidade. E até que essas palavras se tornem palavras da língua formal, nós devemos evitá-las. Tá? Quando ela vir a fazer parte da norma culta, né, o VC passar a ser talvez uma forma de tratamento, como nós abreviamos Vossa Senhoria com VS, um dia o VC pode vir a se tornar isso, mas até que seja aceito pela norma culta, a gente deve evitar esse tipo de abreviação. Sobre o conteúdo da sua projeção, é importante você ter em mente a correlação entre o que está no trabalho escrito e o conteúdo da projeção. Um erro, de certa forma, comum e grave é exatamente a discordância entre o trabalho escrito e a apresentação. O aluno produz o conteúdo escrito, faz a monografia, digita, aí entrega para correção, e entre o momento da correção e o dia da apresentação, ele descobre fatos novos, chegam novas informações, aí ele, para enriquecer o trabalho, ele insere isso na apresentação. A banca, atenta a esses detalhes, certamente vai tirar alguns pontos, vai tirar alguma pontuação, quando perceber que o que está sendo apresentado não coincide com o que está no trabalho escrito. Se fatos novos surgirem nesse intervalo da entrega do trabalho escrito até a apresentação, que você seja detentor desse conhecimento, porque pode ser que surjam dúvidas acerca desse ponto no momento do debate, e você vai estar pronto para responder. Mas não acrescente qualquer fato novo que não esteja no trabalho escrito.
deve haver uma rígida correlação entre a sua monografia e a projeção de slides. Ainda sobre o conteúdo, tome cuidado com a ordem dos seus slides. Você deve distribuir o conteúdo em uma ordem coerente. Do primeiro slide até o último, deve seguir uma sequência compreensível. Você tem que evitar que você chegue a um determinado ponto e tenha que voltar slide para seguir o raciocínio. Então tome cuidado na hora de elaborar o slide, de forma que não seja necessário você estar voltando. Existe até recurso para você voltar, mas que daria mais trabalho. Você teria que ter o controle do projetor para você poder congelar a imagem, voltar até onde você quer e descongelar e dar sequência ao que você quer falar que estava anteriormente. Você vai ter que dominar dois controles no momento de uma apresentação. Então a melhor forma para que você não tenha que fazer essa volta é você simplesmente produzir o conteúdo em uma sequência lógica. Claro que no momento do debate, lá na frente, pode ser que a banca pergunte, no slide tal, aí você vai ter que voltar. Nesse momento, fica muito mais apresentável se você conseguir dominar o freeze do projetor. Você congela, vai até o slide que foi mencionado pela banca ou pelo espectador que quis fazer alguma pergunta, vai até ele e descongela. Isso é muito mais apresentável do que você fazer aquela sequência de retorno até o slide que foi pedido. Vamos falar agora de um assunto que chegamos a mencionar no início da aula, que falaríamos mais à frente. Teste a sua apresentação, a sua produção no computador que vai ser utilizado no dia da apresentação. Tá? Ou seja, você produziu no seu computador de casa ou da unidade que você serve aquela apresentação para o seu trabalho final. Antes do dia da apresentação final, você deve testar essa apresentação no computador que vai ser utilizado no dia da apresentação. Tá certo? Se você produz isso num computador qualquer, ou mesmo produz online, que existe essa possibilidade, e vai deixar para utilizar essa apresentação somente no dia da apresentação final mesmo, você vai ter uma série de problemas. E um dos problemas é a incompatibilidade. Por exemplo, se você produz a sua apresentação no Impress da BR Office, aí você coloca lá as imagens, os textos nos locais que você quer que eles estejam direitinho, você vai perceber que dependendo da versão do PowerPoint que você utilize, quando você abrir esse programa, essa apresentação no PowerPoint, as localizações do que você colocou já mudaram de lugar, porque existe uma incompatibilidade. Pode haver também incompatibilidade até dentro de um mesmo programa. Tá? Como nós chegamos a mencionar, você utiliza uma versão que é muito antiga e vai abrir esse programa no dia da apresentação numa versão mais atualizada, você pode ter problema até de não aparecer determinado texto, porque não reconhece a fonte, enfim, uma série de problemas dessa natureza. Um conselho que já foi bem utilizado na turma é eleger um computador para ser utilizado tanto dentro da sala de aula como no dia da apresentação. Às vezes pode ser até um computador pessoal de algum aluno. O aluno cede ali, não. O computador da apresentação vai ser esse meu notebook aqui, esse meu laptop. Aí todos os alunos colocam as suas apresentações ali. No dia da apresentação, só conectar aquele laptop no projetor de multimídia. Então você já testou até na sala de aula, está passando direitinho no laptop e não vai ter nenhum problema. Só não deixe hipótese nenhuma para abrir o seu programa que foi feito exclusivamente no computador, não deixe para abrir ele só no dia da apresentação. Um outro problema que é comum acontecer em relação à incompatibilidade é a apresentação de vídeos. Nós colocamos na apresentação links para determinados vídeos. De repente, na tua apresentação tem um determinado momento que você quer que passe um pequeno vídeo. A gente não coloca o vídeo dentro da apresentação, nós fazemos um link e esse vídeo tem que estar dentro do computador. É comum o aluno esquecer de carregar esse arquivo em vídeo junto para o computador e fazer o link na nova unidade. Então ele leva a apresentação e o vídeo fica no computador de casa. Você não vai conseguir passar esse vídeo.
E não é difícil você visualizar cenas como essa, do aluno querer passar o vídeo e o vídeo não funciona, deixa o vídeo para lá e passa, aí já comprometeu a sua apresentação, porque você demonstrou que faltou falar alguma coisa, tá certo? Então, leva o vídeo junto para o computador onde vai ser apresentado, testa a apresentação inteira, percorre ela todinha, não é porque o primeiro slide está direitinho do jeito que você fez que o segundo vai estar correto também. Então percorre ela inteira, testa ela inteira para que você não tenha problema. E no dia da apresentação, antes da apresentação, cheguem cedo também, façam o mesmo teste novamente, tá? Tenha ali disponível um backup da sua própria apresentação. Eu particularmente costumava já deixar, nas minhas apresentações, eu costumava deixar a minha apresentação no computador que vai ser apresentado, levava num pendrive e ainda deixava na nuvem, né, no Google Drive, no OneDrive ou em algum outro drive virtual que o valha. Então eu tinha ali 3 formas de pegar a minha apresentação caso acontecesse algum problema. Somente uma reserva já seria suficiente. Eu fazia uma terceira opção, que era pela internet. Caso desse problema no computador, deu no pendrive, ainda poderia baixar no dia ali a minha apresentação. Então, qualquer tipo de prevenção que você tenha em relação a essas possibilidades é importante para te dar mais segurança de que não vai ter nenhum problema durante a apresentação. Lembre, obviamente, de salvar a sua apresentação em uma extensão mais utilizada, né? Hoje nós temos o PPT, né? .ppt, que é o padrão do PowerPoint. Geralmente nas unidades nós temos o PowerPoint, porque pode haver o esquecimento. Você utiliza, por exemplo, o LibreOffice, que tem uma outra extensão padrão, mas na hora de salvar o teu arquivo, você bota salvar como, e ali no salvar como você tem a opção de escolher o PPT, que é o padrão do PowerPoint. Isso já vai evitar muitos problemas na hora de você utilizar a sua apresentação numa outra versão ou num outro programa. Durante a produção dos seus slides, já pense no tempo. Nós sabemos que o tempo padrão hoje é de 12 a 15 minutos de apresentação. Então já produza o conteúdo pensando nisso. Isso vai facilitar que você depois, na hora do treinamento, não tenha que ficar cortando conteúdo ou acrescentando conteúdo. Então você sabe que não adianta você fazer um slide em que você vai abordar toda a monografia, 80, 100 slides, para falar tudo sobre a monografia, cada detalhe, cada vírgula, porque naturalmente você não vai conseguir encaixar todo esse conteúdo em 12 a 15 minutos. Então você bota os tópicos mais importantes e distribui de uma forma coerente. Uma coisa que pode acontecer e é perceptível pela banca principalmente, é quando o aluno faz uma distribuição inadequada e de repente ele demora muito nos primeiros slides, fala muito tempo, vai desenvolvendo muito nos primeiros slides e quando percebe que o tempo já correu bastante, ele acelera os outros slides. Nós temos históricos de alguns casos em que o aluno inclusive pulou slide para poder fazer dentro do tempo. E aquilo naturalmente é facilmente perceptível por aqueles que estão assistindo. Ele deixou de falar um slide porque descontrolou no tempo. Então, ainda que ele consiga fazer no tempo com essa correria, ele pode perder ponto ali pela falta de domínio ali na apresentação. O contrário também pode acontecer. O aluno preocupado já chega nervoso, preocupado com o tempo, acelera nos primeiros slides. Quando ele percebe ainda tem muito tempo, ele fica enrolando durante os slides finais para poder alcançar o tempo mínimo ali do trabalho. Então toma muito cuidado, procura distribuir e ensaiar perfeitamente ali dentro do tempo e distribuir o conteúdo também, porque mesmo que não tenha essa aceleração ou essa lentidão em alguns trechos, mesmo que não tenha isso, às vezes o próprio conteúdo que o aluno coloca no início ou no final ou no meio
pede um tempo maior em determinado slide. Isso é ruim. O slide fica parado, o aluno durante muito tempo falando sobre aquele slide e nos outros tem menos conteúdo. Isso é ruim, você tira o dinamismo. Então procura distribuir de forma a ficar um tempo razoavelmente próximo em cada slide. Isso vai transmitir harmonia na sua apresentação. E não vai ter como a banca perceber que houve alguma distribuição inadequada do seu conteúdo. Como eu gosto de trazer alguns exemplos verídicos para ilustrar as nossas aulas, vou contar mais um. Nós tivemos um colega que, durante a elaboração da sua apresentação, não atentou para a correta distribuição do seu conteúdo em relação ao tempo. Então, logo no início da apresentação já causou uma estranheza, porque como nós temos aquela contagem parcial que nós explicamos anteriormente, já no terceiro slide nós já sabemos quantos slides aquele aluno vai ter que apresentar. E havia um número sobremaneira grande, então já de cara nós percebemos que poderia dar algum tipo de problema. E deu. Chegou-se aos 15 minutos, o aluno ainda tinha muitos slides para falar e ele se prendeu em alguns slides no início durante um tempo desnecessário. E ao passar os 15 minutos, a banca não vai interromper de imediato. Ela não vai interromper no início, quando perceber que tem muito slide, ela de repente olha lá, tem 60 slides para 15 minutos, ela não vai chegar e falar só, tem muito slide aí, é melhor você não apresentar, não. Ela vai deixar o aluno transcorrer, porque até que se prove que ele não tem condição, vai ser dado a ele a apresentação conforme o cronograma daquele dia. Passou-se os 15 minutos, naturalmente, pela regra do jogo, a banca não interrompe. Só que quando chega aos 10 minutos, além do tempo regulamentar, a banca interrompe e emite a nota 0 naquele item, que é a apresentação do trabalho. Então, aquele aluno, naturalmente, chegou aí aos 25 minutos, o presidente da banca interrompeu, o que já não é algo muito agradável, e recebeu um grau 0 naquele item. Então toma muito cuidado com essa distribuição no tempo. É importante que você controle a sua apresentação para que não passe por uma situação como essa. Isso eu trago como fato real para que todos nós saibamos que acontece, como já aconteceu e pode vir a acontecer novamente. Se você preparar a sua apresentação achando que vai dar e não tomar o devido cuidado, fazer o treinamento adequado até que chegue o dia da apresentação, você pode passar por uma situação, vamos chamar aqui, vexatória, de ter a sua apresentação interrompida, fora o prejuízo na nota. Bom, aqui nós encerramos a nossa videoaula sobre criação da apresentação gráfica. Espero ter contribuído para a produção do seu trabalho e até o próximo vídeo.